Não podemos falar senão por meio de nossas pinturas. Essa frase é de Van Gogh, e essa frase que guiou Dorota Kubriela e Hugh Jackman na produção da primeira animação feita totalmente com pinturas a óleo, Loving Vincent, em português, Com Amor Van Gogh. Para a produção desse filme foram necessárias aproximadamente 65 mil pinturas a óleo que imitavam o estilo do pintor Van Gogh. Sim, 65 mil pinturas. Infelizmente, essas pinturas todas não tiveram como ser guardadas, os artistas eles reaproveitavam muitas vezes as telas para produzirem novos quadros que seriam utilizados ainda no filme, mas no final ainda sobraram 1000 telas de pintura. Foram leiloadas, algumas foram guardadas para exposição posterior. Para produzir esse filme foi necessária uma equipe de mais de 125 pintores. Os diretores eles escolheram o portfólio de mais ou menos 5 mil pessoas, dessas só sobraram as 125 que trabalharam na produção do filme de um modo geral. E a diretora Kubriela, ela tinha que meio que revisar todas essas pinturas diariamente para verificar a qualidade que elas estavam ficando, para que tivesse uma unidade, né, na compreensão do filme de um modo geral. A Kubriela, ela teve essa ideia de fazer uma animação sobre o Van Gogh, inspirado no estilo artístico de Van Gogh, quando ela leu as cartas de Van Gogh, né, que são compiladas num livro, Cartas a Theo, que eram todas as cartinhas que Van Gogh ficava mandando pro Theo. O Theo ele guardou, depois a esposa dele mandou publicar essas cartinhas. Tinha essa frase que falava, né, que a gente só conhece uma pessoa quando a gente vê a pintura dela, quando a gente sente a pintura dela de fato. E a Kubriela, ela queria fazer um filme do Van Gogh, e ela falou, velho, não tem como eu fazer um filme do Van Gogh baseado no personagem histórico em si. Eu tenho que fazer um filme do Van Gogh falando sobre essa pintura do Van Gogh, trazendo essa estética dele. Porque ele mesmo só acreditava que as pessoas iriam entender ele através de sua arte, não através de suas palavras. Inclusive, Van Gogh, ele era bem introspectivo, né? Não era um cara de se abrir muito, porém, em suas pinturas ele revelava todo este mundo interior. É interessante notar que o roteiro, inclusive, ele é todo baseado na entrega de uma carta. Mas esse roteiro, ele não se baseia na construção de um Van Gogh como um personagem real. A gente vê diversos relatos de pessoas diversas sobre quem foi este Van Gogh, mas o roteiro ele nunca deixa claro quem é essa pessoa. Ele nunca nos entrega de bandeja quem foi este homem. E eu acho que isso é o maior trunfo desse roteiro. As pessoas criticam, falam que o roteiro é raso e não sei o quê, mas gente, o objetivo do roteiro não era explicar quem foi Van Gogh, mas apresentar essas diversas facetas desse personagem, mostrar o quanto ele é multidimensional e o quanto a gente realmente não conhece dele. E o quanto realmente a gente não conhece ninguém, porque a gente não tem como acessar quem é uma pessoa através de relatos, através de documentos ou qualquer outra coisa assim. Qualquer indivíduo, ele tem uma carga, uma essência que é muito mais profunda. E era isso que o Van Gogh falava, e é isso que ela tenta trazer no filme dela. Seria até muito triste a gente ter um personagem tão complexo e interessante como o Van Gogh sendo resumido a uma figura única, sendo resumido a um clichê ou sendo resumido a um estereótipo, né? Muita gente fala, a Van Gogh, o artista louco que cortou a própria orelha, a Van Gogh o artista fracassado, ao Van Gogh o exemplo do artista porque só fez sucesso depois de sua morte. Esses clichês a gente tem o tempo todo. O que a Kubriela quis fazer pra gente aqui foi trazer uma nova face desse personagem, uma face mais emotiva. A gente tem uma diversidade de pontos de vista a respeito dele. E ao fazer isso, utilizando a estética do próprio Van Gogh, ela segue à risca aquela ideia de que a gente só pode conhecer o artista através de sua obra. Quando o filme ele faz flashbacks, por exemplo, ele fica todo em preto e branco, uma pintura escura, carregada de um alto contraste, que lembra muito a pintura do Van Gogh em sua primeira fase, quando ele começou a pintar, quando ele era carregado totalmente da influência da história da pintura holandesa, muito carregado de barroco. Os primeiros trabalhos do Van Gogh, gente, eles são muito soturnos, eles são muito escuros. Se eu penso, por exemplo, nos Comedores de Batata, que é uma das obras ali dos primeiros anos do trabalho dele, eu tenho aquela família reunida em volta de uma mesa e o ambiente ele é todo escurecido e aquelas figuras elas são muito carregadas de sombra, elas têm aquela aparência triste, doentia, aquela coisa da miséria. Pessoas pobres só têm batata para comer. Batata naquela época era lavagem de porco, e quando o Van Gogh coloca aquelas pessoas ali comendo essa lavagem, esse alimento que é indigno, esse alimento dos pobres, dos miseráveis, ele está querendo trazer toda essa carga emotiva da existência desses pobres mineradores. Nos primeiros anos do trabalho do Van Gogh, ele tinha muito essa questão social, e as obras elas têm muito esse aspecto meio dark, bem pesado, muito carregado, uma coisa que vai mudar muito quando ele conhece os impressionistas em Paris. Depois de tomar conhecimento dos impressionistas, ele começa a olhar para a arte de uma maneira diferenciada, muito mais colorida,
colorida, ele traz uma série de influências também da arte oriental, que ele também conhece em Paris. Ele faz algumas amizades, principalmente com o Gauguin, que trazem uma nova vida, uma nova estética para o seu trabalho, e ele muda completamente. Tanto quando a gente pensa no filme no presente, depois de toda essa trajetória do Van Gogh, ele ganha uma carga muito mais colorida. O filme, gente, ele é extremamente vibrante. Eu recomendo muito você ver esse filme porque a estética dele é uma coisa assombrosa, é lindo demais ver aqueles frames animados que lembram muito essa turbulência que se passa de fato na cabeça do Van Gogh. O Van Gogh ele tinha uma série de problemas psicológicos e isso é retratado de uma maneira muito intensa em suas obras. Os trabalhos de Van Gogh eles têm uma pincelada muito marcada, um caminho muito claro das pinceladas, as cores vibrantes que ele usa também remetem a esses aspectos emocionais. Quando você está assistindo esse filme, o Love Vincent, você sente que você está mergulhando na mente do artista, nessa confusão. Chega uma hora que você também está preso dentro deste turbilhão de emoções que era a mente do autor. Os frames que aparecem no filme, eles também têm uma relação com personagens e quadros reais, quadros que foram pintados pelo Van Gogh. Todos os personagens que aparecem no filme foram pintados pelo Van Gogh em algum momento. O protagonista, por exemplo, Armand Roland, ele é filho do Joseph Roland, que era o carteiro que levava as cartas do Van Gogh, de fato, como aparece no filme. A gente consegue ver quando o Van Gogh vai para Paris, que eles têm uma lembrança lá do Lettré, dos impressionistas, lá na região de Montmartre, do Moulin Rouge. E todas essas referências, elas trazem uma similaridade muito grande com o que Van Gogh fez na tela. E a aparência dos atores no filme lembra muito o que Van Gogh representou nos seus trabalhos também. E isso faz parte da beleza do filme. É muito interessante ver esses frames animados. Quem parou um dia para ficar admirando 1h30 um trabalho de Van Gogh? A maioria de nós nunca fez isso com obra nenhuma. Mas quando a gente consegue ver essas pinturas ali na nossa frente, enquanto a gente está assistindo um filme, a gente acaba acessando de maneira sutil vários nuances da obra de Van Gogh, vários sentimentos que trazem a obra dele, a gente começa a entender melhor, de maneira mais profunda, quem é esse artista, qual é a lógica do trabalho dele. E um dos pontos que eu mais gosto desse filme, como eu já tinha apontado no começo, é que ele não traz uma coisa fechada. Esse filme ele não te traz respostas prontas, ele é uma série de perguntas, na verdade. A gente fica se questionando no final: quem era Van Gogh? Como Van Gogh morreu de fato? A gente fica ainda mais confuso sobre a história da morte do Van Gogh. Qual é a função da arte na vida das pessoas? Porque ele tinha uma visão muito particular da arte e quando você vê o filme você começa também a se questionar sobre esse sentido da arte, a sua relação com os sentimentos de um modo geral. O que é um artista de sucesso? Será que esse reconhecimento em vida é necessário? Por que as pessoas elas acabam sendo desprezadas por ideias inovadoras? Como Van Gogh foi? Ele foi achincalhado de tantas maneiras diferentes e possíveis, apedrejado. Gente, é tensa a história do Van Gogh. Quando a gente vê toda a humilhação que ele passou pela sua vida, a gente fica se questionando, poxa vida, como que um cara que hoje em dia é tão respeitado e até mesmo o capital já se aproveitou de suas obras de uma maneira tão intensa que seus quadros valem até 100 milhões de dólares, podia ser tão humilhado enquanto estava andando sobre a terra? O que as pessoas guardam da gente? Como essas pessoas do filme elas guardaram tantas informações diferentes do Van Gogh? E o que será que as pessoas guardam sobre a gente? E o que é importante na nossa vida? O que é importante a gente passar para as pessoas? A gente olha, por exemplo, dele, a gente vê essa busca, essa jornada do artista em se entender, em uma aceitação, sei lá, e a gente também acaba refletindo vários aspectos disso na nossa própria vida, na nossa própria existência. Esses questionamentos, pelo menos, chegaram na minha cabeça de uma maneira muito profunda e muito intensa quando eu vi o filme. Van Gogh morreu em 29 de julho de 1890. Ele trabalhou como pintor só durante 8 anos. Ele pintou mais de 800 pinturas. A versão oficial de sua morte é tida como suicídio. O filme Loving Vincent é um filme que vale a pena a gente conhecer. Eu até falando aqui com vocês, eu fico até um pouco emocionado tendo algumas lembranças sobre o filme, que é um filme profundo, é um filme muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês assistam o filme. Se você já assistiu esse filme, deixe os seus comentários aqui embaixo. E é isso, galera. Um grande beijo e tchau, tchau. O que sou eu aos olhos da maioria das pessoas? Uma não entidade ou um homem excêntrico e desagradável? Alguém que não tem e nunca terá uma posição na vida. Em suma, o menor dos menores. Muito bem. Mesmo que isso fosse verdade, devo querer que o meu trabalho mostre o que vai no coração de um homem excêntrico e desse João Ninguém. Vincent van Gogh, 21 de julho de 1882.